Quero saudar com muita alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 20 de janeiro, a Igreja celebra a memória litúrgica do grande São Sebastião Mártir. São Sebastião, ele era um soldado romano que foi martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo Jesus. Sua história é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Nessas atas de martírio de cristãos, os escribas escreviam dando poucos detalhes sobre o martirizado e muitos detalhes sobre as torturas e sofrimentos causados a eles antes de morrerem. Essas atas eram expostas ao público nas cidades com o fim de desestimular a adesão ao cristianismo. São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256. Seu nome de origem grega, Sebastos, significa divino, venerável. Ainda pequeno, sua família mudou-se para Milão, na Itália, onde ele cresceu e estudou. Sebastião optou por seguir a carreira militar de seu pai. No exército romano, chegou a ser capitão da primeira guarda pretoriana. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, dignas e corretas. Sebastião era muito dedicado à carreira, tendo o reconhecimento dos amigos e até mesmo do imperador romano Maximiano. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano, no Oriente, e por Maximiano, no Ocidente. Maximiano, ele não sabia que Sebastião era cristão. Não sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares, não participava dos martírios nem das manifestações de idolatria dos romanos. Por isso, São Sebastião é conhecido por ter servido a dois exércitos, o de Roma e o de Cristo. Sempre que conseguia uma oportunidade, ele visitava os cristãos presos, levava uma ajuda aos que estavam doentes e aos que precisavam. De acordo com os atos apócrifos atribuídos a Santo Ambrósio de Milão, Sebastião teria se alistado no exército romano já com a única intenção de afirmar e dar força ao coração dos cristãos enfraquecidos diante das torturas. Ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército romano, Maximiano realizou uma caça a esses cristãos, expulsando-os do exército. Só os filhos de soldados ficaram obrigados a servirem o exército. Esse era o caso do capitão Sebastião. Para os outros jovens, a escolha era livre. Denunciado por um soldado, o imperador se sentiu traído e mandou que Sebastião renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. Sebastião se negou a fazer esta renúncia. Por isso, Maximiano mandou que ele fosse morto para servir de exemplo e desestimular aos outros. Maximiano, porém, ordenou que Sebastião tivesse uma morte cruenta diante de todos. Assim, os arqueiros receberam ordens para matarem-o a flechadas. Eles tiraram, as suas roupas, o amarraram numa árvore e lançaram suas flechas sobre ele. Ferido, deixaram que ele sangrasse até morrer. Irene, uma cristã devota, e um grupo de amigos foram ao local e, surpresos, viram que Sebastião continuava vivo. O levaram dali e o esconderam na casa de Irene, que cuidou dos seus ferimentos. Depois de curado, Sebastião continuou evangelizando e se apresentou ao imperador Maximiano, que não atendeu ao seu pedido. Sebastião insistia para que ele parasse de perseguir e matar os cristãos. Desta vez, o imperador mandou que o açoitassem até morrer e depois fosse jogado numa fossa, para que nenhum cristão o encontrasse. Porém, após a sua morte, São Sebastião apareceu a Lucina, uma cristã, e disse que ela encontraria o corpo dele pendurado num poço. Ele pediu para ser enterrado nas catacumbas junto dos apóstolos. Alguns autores acreditam que Sebastião foi enterrado no jardim da casa de Lucina, na Via Ápia, onde se encontra a sua basílica. Construíram então nas catacumbas um templo, a Basílica de São Sebastião. O templo existe até hoje e recebe devotos e peregrinos do mundo todo. A imagem de São Sebastião, tão conhecida de todos nós, revela um momento importante do martírio desse grande santo.
As flechas, né, que de São Sebastião, elas nos revelam a primeira fase das torturas que o santo enfrentou, tendo como algoz seus companheiros de exército. São Sebastião suportou várias flechadas em seu corpo sem renegar a fé. Quando todos pensavam que ele estivesse morto, deixaram-no amarrado para ser devorado pelos animais e aves de rapina. São Sebastião é representado amarrado numa árvore em especial, o carvalho. No cristianismo primitivo, o carvalho era símbolo da perseverança, da tenacidade, da persistência, por causa da dureza, né, desta madeira nobre. Assim, este símbolo nos fala da firmeza, da tenacidade e da perseverança de São Sebastião. O carvalho simboliza toda esta força de São Sebastião. O corpo seminu de São Sebastião simboliza a humilhação que ele sofreu por parte do Império Romano. Simboliza também o despir-se do homem velho, fraco e pecador, para vestir-se de Cristo, forte e vencedor. O pano vermelho de São Sebastião, cobrindo suas partes íntimas, simboliza o duplo martírio. O primeiro é esse retratado na imagem, e o segundo foi aquele que causou sua morte física e teve causa mais nobre ainda. Depois de recuperado, Sebastião voltou a se apresentar ao imperador para lhe pedir que parasse com as perseguições contra os cristãos, alegando que o imperador estava perseguindo o próprio Jesus Cristo na pessoa de seus seguidores. O imperador, porém, não cedeu e mandou que Sebastião fosse açoitado e decapitado. Assim aconteceu. Por isso, o pano vermelho em São Sebastião representa o seu duplo martírio. São Sebastião, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.